Pessoal, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Amém? Amém. Pessoal, continuando então a nossa série que fala sobre relações. Esse vai ser o tema durante esse mês todo de fevereiro. E quando nós falamos em relacionamentos, eu lembro que a gente precisa ter relacionamentos com intencionalidade. Então esse aqui vai ser o subtítulo da série Relações, intencionalidade nos relacionamentos. Quando nós pensamos em intencionalidade nos nossos relacionamentos, nos faz lembrar que isso é uma das marcas da nossa comunidade, da nossa igreja. É uma das nossas visões, se relacionar com os outros, a fim de que eles conheçam aquilo que Cristo fez na minha vida e fez na vida de vocês lá fora. Relacionar-se com as pessoas para fazer na vida delas diferença, fazer parte da história e da vida delas. Essa é uma das marcas da nossa comunidade. Para quem não sabe, e para quem sabe, que fique isso aqui para vocês, que relacionar-se é uma das marcas da nossa comunidade. É uma das nossas visões. E quando nós falamos de relacionamentos, nos vem à mente amigos da gente que estão lá fora, pessoas no nosso trabalho, pessoas na onde você vai fazer uma caminhada, né? Na academia na onde você vai. Então é necessário que a gente esteja atento a isso, porque quando a gente vai lembrar o que Cristo fez na nossa vida, quando você pega os evangelhos, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, quando entrou na história da humanidade, Ele sempre estava se relacionando com as pessoas, através de relacionamentos, para que Ele pudesse levar até elas o reino que agora chegou até elas. Então Ele sempre estava no meio da multidão, Ele sempre estava com seus apóstolos, Ele comia com pecadores, Ele foi naquele casamento e transformou água em vinho, o pessoal ficou feliz, e ali Ele estabeleceu relacionamento com o povo, mas Ele tinha uma intencionalidade nisso, de levar o reino dEle àquelas pessoas. E não tem como a gente levar o reino no mundo aí fora, na nossa sociedade, se a gente não se relacionar. Então isso que fica assim lembrado para vocês, é uma das marcas da nossa comunidade, tá bom? E quando nós falamos em relacionamentos, eu estive vendo uns tempo atrás aí naquele programa que passa de manhã, eu esqueci o nome, que sempre tem doutores ali falando, bem-estar. Os doutores falaram ali que o negócio é o seguinte, que pessoas que se relacionam, elas tendem a ter uma vida com qualidade extraordinária. Primeiro, porque faz bem para a saúde, faz bem para a mente, faz bem para o coração. E ele falou assim, para as mulheres que estão de plantão aí, faz bem para a pele também. Essas mulheres gostam, né? Então isso é uma das marcas da nossa comunidade, se relacionar, além de fazer bem para a saúde. Relacionar-se com as pessoas faz com que eu e você cultivemos uma amizade duradoura com elas. Uma amizade que faz você olhar para a pessoa sem olhar para a falha dela. Uma amizade que faz você olhar para as pessoas e caminhar com ela, independente das circunstâncias, assim como Cristo fazia na multidão e com seus apóstolos. Quem se relaciona com as pessoas entendeu qual foi o propósito para que Deus os criou. Amar o seu próximo, se relacionar com o seu próximo. E quando nós falamos em relacionamentos, eu me lembro de relacionamentos com propósitos. Relacionamentos com propósito que geram vidas em Cristo Jesus. E quando a gente fala de relacionamento que gera vida, me vem à mente um homem que nós acabamos de cantar aqui junto com a Meire, junto com vocês, Barnabé. Esse homem, pouca gente vai ver se falar dele no livro de Atos. Mas esse homem, ele faz parte da história e da vida de um outro homem. Ele foi a alavanca para o ministério da vida desse homem, o apóstolo Paulo.
Barnabé, ele estreita um relacionamento com o apóstolo Paulo, e através desse relacionamento que ele estreita com o apóstolo Paulo, ele conhece a sinceridade do coração de Paulo, que a conversão de Paulo era genuína. Só tinha um jeito de Barnabé saber isso, se relacionando com ele. E como nós vamos falar dessas duas pessoas, de Barnabé e de Paulo, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a vida de cada um. Bom, Paulo, outrora antes de sua conversão, ele era chamado de Saulo, era aquele cara culto, falava de 2 a 4 idiomas, um cara que falava muito bem, só que ele perseguia os cristãos. Até então ele se chamava Saulo. Ele perseguia, jogava-os dentro da prisão, encarcerava eles e mandava a turma descer a lenha neles. Esse é Saulo. Aí, quando ele está na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele face a face, o próprio Deus Criador, falou: Saulo, por que você me persegue? Quem é você? Eu sou Jesus, Saulo, e você fica me perseguindo. E a vida daquele homem, daquele dia em diante, nunca mais foi a mesma, porque ele teve um encontro com o próprio Deus Criador. Jesus transformou o coração de Paulo, e agora ele vem se chamar Paulo, ok? Para que vocês fiquem sabendo, durante os textos que a gente vai falando aqui, quem que é Paulo. E Barnabé, um homem de relacionamentos, está lá em Atos 4,36, diz assim: José, um levita de Chipre, como nós cantamos agora, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. O fato dos apóstolos dar o nome de José Barnabé é porque Barnabé tinha direto e indiretamente relacionamento com os apóstolos. O que Barnabé fazia? Barnabé, ele consolava as pessoas a não desistirem da fé, caminhar com a fé verdadeira e genuína. Ele encorajava os discípulos a continuarem na missão de levar o evangelho para aqueles que estão lá fora. Esse é Barnabé. Esse é um dos fatos pelo motivo de qual os apóstolos colocam o nome dele de Barnabé, porque ele encorajava, ele caminhava junto com a pessoa, ele era um homem de relacionamentos. Ele estreita um relacionamento com pessoas para as encorajarem a não desistir da fé, e aos discípulos para continuarem na jornada de levar as boas novas de Cristo para pessoas. Esse é Barnabé. Barnabé, ele era um homem sério com Deus, diz as Escrituras. Barnabé, ele é um homem fervoroso na fé, cheio do Espírito, consolador e encorajador. Barnabé se relacionava com as pessoas, ele tinha amor pelo seu próximo e tinha prazer em se relacionar com as pessoas. Tanto que agora nós vamos ver alguns versículos que ele chega ao ponto de discutir e defender o apóstolo Paulo dos outros apóstolos. A rejeição do apóstolo Paulo. Atos 9, 26 e 27. Diz assim, 26: Quando chegou a Jerusalém, quem? O apóstolo Paulo tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. A igreja mãe, ela ficava lá em Jerusalém, então Paulo vai até lá. É onde os discípulos se reuniam para discutir alguns assuntos. E Paulo vai até lá. E quando Paulo chega e tenta se reunir com os outros lá, que estavam em Jerusalém, sabe o que acontece? Ele é rejeitado. E com razão. Lembra que eu falei para vocês quem que era o apóstolo Paulo? Ele mandava prender a turma, mandava os guardas dele descer o cacete na turma. E por isso, os discípulos que ali estavam em Jerusalém tinham um pé atrás com a pessoa de Paulo, que Paulo, outra hora, mandava encarcerar os cristãos, perseguia os cristãos. E com razão. Aí os discípulos não acreditaram no apóstolo Paulo, que ele era realmente um discípulo. E Paulo agora sente a dor na pele
no seu coração, na sua alma, de ser rejeitado. Assim como ele fez outra hora com os discípulos. Agora ele sente na pele o que é a dor da rejeição. 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos. Eles contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que ele falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. É então que entra a figura importante de Barnabé na vida do apóstolo Paulo. O Barnabé, ele chega ao ponto de defender o apóstolo Paulo dos outros apóstolos. Você teria alguém em mente que você, conhecendo muito pouco, você defenderia ela de alguém, mesmo não conhecendo ela a fundo, assim como o Barnabé está fazendo com o apóstolo Paulo? Aqui Barnabé, ele abraça o apóstolo Paulo e caminha com ele, estreitando um relacionamento, mesmo vendo que ele está sendo rejeitado pelos outros apóstolos, porque Barnabé conhece a sinceridade dele, e Barnabé consegue enxergar nele uma verdadeira regeneração. Pelo fato do quê? Pelo fato de que Paulo pregou lá em Damasco corajosamente em nome de Jesus, aquele cara que outra hora perseguia os cristãos. Barnabé abraça o apóstolo Paulo. Barnabé caminha com o apóstolo Paulo. Na hora que ele foi rejeitado, provavelmente, a escritura não fala, mas provavelmente esse cara, ele se sentiu sem chão. Esse cara se sentiu um inútil. Mas só tem uma diferença, que Barnabé é o segundo na vida de Paulo e não o primeiro. No livro de Mateus, Jesus ensina para a gente que o maior no reino do céu não é aquele que é servido, é aquele que serve. Barnabé servia Paulo. Barnabé não desiste de Paulo, porque Barnabé é um homem de relacionamentos, é um homem que encoraja e caminha com ele, independente da circunstância. Barnabé consola o apóstolo Paulo na dor da rejeição. Barnabé defende o apóstolo Paulo dos outros apóstolos. Vocês caminhariam com alguém para encorajar eles, consolar eles no caminho, na caminhada cristã, aqui na nossa jornada na terra, mesmo não conhecendo muito eles? Você sabe o que eu vejo assim em Barnabé? Eu vejo que Barnabé, ele tem um amor profundo, não é só por Paulo, pelas outras pessoas também, pelos discípulos e pelos apóstolos. Por isso que ele caminha com o apóstolo Paulo. Ele ama o apóstolo Paulo, assim como ele ama a ele mesmo. Lembra dos mandamentos lá de Jesus? Quando o povo pergunta para ele: Senhor, de quais são dos mandamentos, qual que é o maior? O que Jesus faz? Resume em 2: amará o seu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, e amará o seu próximo como quê? Como você mesmo. Barnabé, além de ser um homem de relacionamentos, ele tem um amor profundo pelas outras pessoas. Barnabé, ele não olha para os defeitos das outras pessoas. É bem claro que o apóstolo Paulo, ele veio com alguns costumes que outra hora ele tinha. Não sei, talvez ele fosse um cara nervoso, não sei, talvez ele fosse estúpido no modo de falar e de agir, mas Barnabé não desiste dele. Barnabé investe todo o seu tempo na vida de Paulo. Barnabé estreita um relacionamento a fundo com ele. Não fica só por aí. Barnabé, através do trabalho dele e de Paulo, lá em Antioquia, pela primeira vez na história, os discípulos são chamados de cristão. Barnabé desempenha um outro papel fundamental na vida da igreja. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão está lá em Atos 11, 25, 26. 25 diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar a Saulo. Vamos parar aqui no versículo 25. Então Barnabé
foi a Tarso procurar quem? Saulo, que é o apóstolo Paulo. Sabe o que chama a nossa atenção? É que Barnabé vai atrás de Saulo. Ele faz questão de procurar Saulo lá em Tarso. Sabe por quê? Porque Barnabé tem um grande apreço pela vida do apóstolo Paulo. Você já foi atrás de alguém, procurá-lo, para caminhar com você na jornada da fé cristã? Ou você deixou essa pessoa lá no meio do caminho e não se importou mais com ela? Vá atrás dessa pessoa, procure ela, ame ela incondicionalmente, vá atrás, caminhe com ela, mostre a ela o quanto ela é valiosa para você e o quanto ela é valiosa para Deus, porque Deus a ama demais. E não espere nada em troca dela, assim como Cristo não esperou nada em troca de nós. Assim como Cristo, Ele caminhou sem olhar para quem nós éramos. 26. E quando encontrou quem? O apóstolo Paulo, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. Barnabé faz questão de levar o apóstolo Paulo na onde ele está. Você sabe o que é interessante? Que Deus dá a oportunidade para o apóstolo Paulo ficar um ano inteiro junto com a pessoa de Barnabé. Você sabe o que o apóstolo Paulo aprende lá em Antioquia? Primeiro, ele vê na pessoa de Barnabé que ele se relaciona com os outros, que ali eles ensinaram muito. Não tem como você ensinar alguém e se reunir com ele se você não se relacionar com ele. Um ano inteiro Deus deu a possibilidade, a oportunidade de Paulo ver a fundo as qualidades de Barnabé. Paulo nunca mais na sua vida vai esquecer desse homem agora. Sabe por quê? Porque Barnabé fez parte da história, fez a diferença na vida do apóstolo Paulo. Vocês têm feito diferença na vida de alguém? Vocês têm procurado alguém para caminhar? Vocês conhecem as pessoas da sua comunidade ao qual vocês estão inseridos? Vocês vão até ela bater um papo, tomar um café na casa delas, orar com elas. Se vocês não conhecem, comece a conhecer as pessoas da comunidade. Aquelas pessoas que estão lá fora, talvez uma delas que te cercam possa ser um parente seu. E talvez hoje, eu não sei, talvez um dos seus parentes, um dos seus amigos da faculdade, do trabalho, do seu convívio familiar ali, eles possam fechar os olhos hoje para essa história e não acordar na eternidade. Sabe por quê? Porque você não teve a intencionalidade de atravessar a rua, de ir na outra mesa lá no seu trabalho e falar com o seu amigo de que Cristo fez na sua vida, de falar do Evangelho da graça para ele. Paulo nunca mais, até na sua velhice, ele vai esquecer de Barnabé. Sabe por quê? Barnabé, ele foi a alavanca para o ministério do apóstolo Paulo. Agora vai mais, muito mais. Agora vai mais, muito além de um relacionamento. Agora Barnabé se torna um amigo do apóstolo Paulo.
Agora a amizade deles são consistente e duradoura. Há amigos, como diz a Escritura, como a Meire falou, que são mais chegados do que irmão de sangue. Barnabé teve uma intencionalidade de criar esse vínculo, esse relacionamento com o apóstolo Paulo. Você tem tido a intencionalidade de caminhar com alguém, assim como Barnabé fez com o apóstolo Paulo? De criar uma amizade consistente e duradoura com ele? Servir ele, independente da circunstância? E além disso, Barnabé, ele desempenhou um papel importantíssimo na vida da igreja em 4 ocasiões. Primeira ocasião, ele defende e convence os apóstolos da genuína conversão do apóstolo Paulo, lá em Atos 9, 27. Segunda ocasião, ele representou os apóstolos em Antioquia e reconheceu que o movimento que existia ali procedia de Deus. Está lá em Atos 11, 22 e 24. Terceira ocasião, ele e Paulo foram enviados pelo Espírito Santo pela primeira vez na viagem missionária de Paulo. Está lá em Atos 13, 2. Quarta ocasião, ele defende o trabalho entre os gentios no concílio de Jerusalém, lá onde ficava a igreja mãe. Porque o apóstolo Paulo, ele foi separado por Jesus para pregar para os gentios, aqueles que não são judeus. Além de Barnabé ser um homem encorajador, um homem consolador, um homem que caminha com a pessoa nessa jornada aqui na terra, um homem que defende os seus amigos, ele também desempenhou um papel importantíssimo na vida da igreja. Barnabé ele só não é um homem de relacionamento, mas ele é um homem que desempenhou um papel importantíssimo na vida da igreja. Será que nós temos desempenhado um papel importantíssimo para cooperar com Deus para o progresso do Evangelho na nossa comunidade? Características indispensáveis do caráter de Barnabé. Dá uma olhadinha. Barnabé faz parte da vida e da história do apóstolo Paulo. Ele caminhou com Paulo, ele segurou na mão de Paulo quando ele sentiu a rejeição, ele defende Paulo dos outros apóstolos. Você tem a intenção de fazer parte da história e da vida de alguém, levando a ela a conhecer aquilo que Cristo fez na sua vida, na sua história, na vida da sua família, na vida do seu esposo, da sua esposa? Barnabé não desiste do apóstolo Paulo. Você já desistiu de alguém? Deixou ela no meio do caminho? Barnabé não olhava os defeitos de Paulo. Barnabé amou ele incondicionalmente. Barnabé é um gigante na fé. Barnabé é homem de encorajar as pessoas a caminharem na fé cristã, de consolá-las. Barnabé defende os que com ele caminham na fé. E eu queria, como nós estamos falando de relacionamento, eu queria aplicar algumas coisas na vida de vocês, prática e objetiva, para ajudar vocês a estabelecer relacionamentos com as pessoas lá fora. Tem mais uma aqui, perdão. Barnabé é um homem de relacionamento. Intencionalidade no relacionamento, usando a tese dos 3 Cs. Vou explicar para vocês. Primeiro C, converse com Deus sobre a pessoa. Converse com Deus sobre aquela pessoa a qual você quer falar de Jesus para ela. Conversa, diga: Senhor, abra o coração daquela pessoa. Senhor, abra a mente dela, me ajuda, Senhor, a criar o cenário para que eu possa entrar na vida e na história dela, para falar do seu amor, o que o Senhor fez na minha vida. Converse com Deus sobre a pessoa.
Segundo C, conecte-se com a pessoa. Tem aqui alguns exemplos básicos. Aqui, estabeleça relacionamento. Vá ao encontro da pessoa. Atravesse a rua da sua casa. Faça um pão, faça um bolo. Vai lá e fala assim: vizinho, está aqui um bolo que eu acabei de fazer. Né, as mulheres aí que gostam de fazer bolo, a minha esposa linda, maravilhosa, a dona Kátia, tem a Meire, né? Faz um bolo, vocês façam um bolinho, um pão, atravesse a rua com intencionalidade. E se vocês forem de manhã, sabe o que vai acontecer? Talvez a pessoa fale assim: entra aqui para tomar um café. Não preciso falar para vocês que o cenário já está aberto, que Deus já mostrou o cenário para vocês. Entra aqui para tomar um café. Ou vá numa lanchonete com ela, vá até a casa dela, fala: vem almoçar em casa, vem jantar em casa, vem tomar um café, vem tomar um chá. Escute mais a pessoa e fale menos. Sabe por quê? Gente, cristão tem um costume de falar demais. Crente fala demais, gente. Fala demais. Escute mais a pessoa. Deixa falar à vontade. Para que você ganhe a confiança e o coração dela. Para que você ganhe espaço para poder falar do Evangelho para ela. Sirva essa pessoa. Procure saber quais são as necessidades dela. Jesus falou que o primeiro no reino do céu não é aquele que é servido, é aquele que serve. Ele deu um desses exemplos. Ele lavou os pés dos apóstolos, enquanto os apóstolos estavam preocupados quem seria o primeiro no reino do céu. Terceiro C, conte a sua história para essa pessoa. Fala: olha, lá no passado eu era assim, 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 mas agora eu conheci o sentido da vida. O que Jesus fez por mim lá na cruz, agora fez todo sentido na minha vida, na história da minha família e por aqueles que me cercam. Conte a sua história para a pessoa. Não desista das pessoas a qual vocês querem falar de Jesus para ela. Para refletir e praticar. Primeiro, você tem estado atento a se engajar com a visão e a missão da sua comunidade a qual você está inserido? Segundo, você está atento e comprometido com o interesse de Deus pela vida daqueles que lhe cercam? Você sabia que Deus ama aqueles que lhe cercam? E Deus, Ele conta com a sua cooperação para que vocês tenham uma intencionalidade de estabelecer relacionamento com as pessoas que te cercam. Talvez essas pessoas que te cercam estejam tão próximas de vocês e vocês não tiveram a intenção de falar de Jesus para ela. Terceiro, você tem estreitado o relacionamento com as pessoas da sua comunidade? Você conhece as necessidades das pessoas da comunidade que vocês estão inseridos? Se vocês não conhecem, comece a conhecer agora. Estabeleça relacionamento com as pessoas da sua comunidade, porque lembre-se, essa é uma das marcas da nossa comunidade, estabelecer relacionamentos, para que o Evangelho de Deus alcance o coração da vida da pessoa e impacte a vida dela. Quarto, pense em 3 pessoas que você gostaria que soubesse o que Cristo fez por você e mova-se até elas através dos 3C. Lembra dos 3C? Primeiro C, converse com Deus sobre a pessoa. Segundo C, conecte-se com a pessoa, estabeleça um relacionamento, vá ao encontro dela. E o terceiro C, conte a sua história para aquela pessoa. E o mais importante, arranjem tempo para vocês estabelecerem relacionamento com o Deus Criador de vocês. Ele teve tempo
para escutar a multidão, para escutar os apóstolos. Ele se relacionou ao ponto de entregar a vida dele em favor de nós lá na cruz, e nós nem merecemos. Se relacione com Deus, se relacione com o seu próximo, tenha intencionalidade, atravesse a rua e vá até ele, não desista daquela pessoa, caminha com aquela pessoa, defenda ela se for preciso, com amor. Faça parte da vida e da história daquela pessoa, assim como Barnabé foi o segundo na vida do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe vocês. Vamos baixar a nossa cabeça para a gente refletir? Eu queria que vocês pensassem, gente, em pessoas que cercam vocês, que estão próximos de vocês, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, seus parentes, na onde for, gente. Pense nessas pessoas a qual vocês gostariam de ir até elas e falar o que Jesus fez na vida de vocês. Senhor, nós queremos te render graça, Pai, e te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui em família. E nos ajuda, Senhor Deus, a estabelecer relacionamentos com as pessoas que estão lá fora e perdidas, porque foi isso que o Senhor fez, Senhor. O Senhor entrou na história da humanidade, o Senhor se relacionou, Pai, com amor mútuo e incondicional, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter intencionalidade nos nossos relacionamentos, nos ajuda a não olhar nos defeitos das pessoas, nas falhas delas, nos ajuda a abraçar essas pessoas, caminhar com elas, Senhor Deus. Nos ajuda a defender elas das outras pessoas. Nos ajuda, Pai, a encorajar elas no caminho verdadeiro e genuíno da fé. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer elas encontrarem em Ti o sentido da vida, porque o Senhor é o sentido da vida. Obrigado, Deus. Nós não temos nada de nós a oferecer a Ti, Senhor. Nós não somos merecedores daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, mas o Senhor decidiu nos amar incondicionalmente. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, Senhor Deus. E Deus, abra a mente, o coração deles, que eles tenham, Senhor Deus, intencionalidade em seus relacionamentos, aonde eles estiverem, no trabalho, na casa, com seus parentes, aonde for, Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a amá-los cada dia mais. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida dessas pessoas e na nossa vida. Seja conosco, Senhor, nesse final de semana, e essa semana que comece, Senhor Deus, nos ajuda a desafiarmos a nós mesmos a estabelecer relacionamentos lá fora. Nós te agradecemos, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar aquela música?